Opa, já está chegando gente aí. Vamos embora. Ô, Maestro, seu Carlos, Soquinho presente. Como vai? Tudo bem? tudo certo? Gente, a Por favor. gente a gente está nesse marcando essa presença aqui para começar a conversar com vocês, né? Relembrar histórias da oficina, relembrar várias vitórias que a gente atingiu com o nosso trabalho ao longo desses 20 anos, com a metodologia que a gente criou aqui no Monobloco, né? Tudo isso para ir tanto botando uma pilha nos nossos alunos, né? Para a gente daqui a pouco, se Deus quiser, conseguir retornar com as nossas oficinas presenciais, quanto botar pilha em você que sempre quis entrar na oficina do Monobloco, mas nunca conseguiu, ou e às vezes porque mora fora do Rio, enfim, a gente está amadurecendo aqui uma ideia para lançar um projeto super bacana, né, pela internet, para poder trazer aqui para essa comunidade do Monobloco gente do Brasil e do mundo inteiro. É isso, meu compadre. Beleza. Sidão Silva, um ídolo de toda uma geração presente aqui conosco, um dos maiores percussionistas do Brasil e do mundo, com certeza. Isso eu sei porque eu já tive, eu tô no palco sempre com esse rapaz. Eu Com sei do trabalho certeza. dele. Fala aí, Sidão, dá um alô pra galera, por favor. Não, eu costumo dizer, cara, que eu sou fraco, mas os meus amigos são sempre os melhores do mundo. Então, estou sempre ao lado dos melhores do mundo, sou os amigos dos melhores. Eu sou bicão, mas conheço os melhores, então estou sempre ali aparecendo na foto. Então, você está demonstrando que o mais importante é a gente fazer as coisas, que é o que a gente faz. Eu, o C.A. Ferrari, o Maestro Celso Alvim e o Sidon Silva, os maiores percussionistas do mundo, a gente começou dando aula ali junto, meio que desenhando os ritmos que a gente já fazia ali no Pedro Luiz e a Parede, juntamente com o Pedro e com o Mário Moura, fundadores do Monobloco também, da ideia do Monobloco. Fomos experimentando. Assim, a gente não sabia exatamente o que a gente queria. A gente foi descobrindo junto com as pessoas que chegavam até nós, né? Mas o grande desejo nosso e das pessoas era o quê? Tocar a música que a gente quisesse na percussão. Esse é o desejo. A gente conseguir tocar o que a gente quiser, né, no instrumento de percussão. Então a gente foi descobrindo esse caminho até chegar nesse lugar. Vamos nessa viagem juntos aí para descobrir onde foi que a página virou. Lá por 94, 95, o Celso já dava oficinas de percussão com esses instrumentos lá na ProArte, que é a escola onde ele dava aula. Convidou o Sidon para se juntar a ele, e lá eles começaram a experimentar esses ritmos. E aí era uma época que tinha a oficina do Baticum, que era um grupo de percussão muito importante, de percussionistas importantes na época, ainda são até hoje, na verdade. Carlinhos Negreiros, Marcos Suzano, Beto Cases e Jovi. Jovi Joviniano, nosso grande parceiro, e tinha ainda a presença do mestre Caboclinho eventual. Essas oficinas mexeram com a galera, porque eles usavam os instrumentos de escola de samba para tocar outras coisas, outros ritmos afro-brasileiros, adaptações. E a gente frequentou, e isso abriu a cabeça de uma galera que frequentou na época também. Dali teve também o trabalho do Antônio Saraiva, que já fazia experiências com instrumentos de percussão, uma percussão desmembrada, né? Junto com rock, com samba, com todo tipo de música. O cara universal, o Antônio Saraiva. Teve o trabalho da Arícia Mestre também, onde eu e Sidon tocávamos, que tinha muita experiência com ritmos brasileiros, com música internacional, em que o Pedro Luiz era o diretor musical e o Mário Moura era o baixista na época também. E aí veio a fundação do Pedro Luiz à Parede, onde a gente começou a criar esses ritmos com esses instrumentos de percussão mesmo, uma bateria desmontada, foi a ideia do Pedro na época. E, numa certa altura do campeonato, surgiu a ideia do monobloco, que era um bloco, era uma sonoridade de bloco de rua, tocamos nós cinco, né, do grupo, nós cinco, né, ali no microfone mono, cada um tocando um instrumento, com a sonoridade em mono no disco É Tudo Real, que é o segundo disco do Pedro Luiz à Parede.
Ali surgiu a primeira carimbo de monobloco. E aí vem a primeira oficina no Rio de Janeiro, que foi onde começou, aí realmente vai começar a história da oficina do monobloco. A gente vinha dessa, eu acho que dessa efervescência, né, da nossa atividade musical e das criações que a gente estava fazendo ali na parede, né, com o Pedro, e ensaiando muito, né, criando coisas. A gente tinha gravado o nosso primeiro disco, Astronauta Tupi, já tínhamos gravado o segundo, É Tudo um Real. E aí, a partir daquele workshop que a gente falou também na semana passada, fomos fazer no Sesc Vila Mariana, que surgiram, né, ali as primeiras adaptações que a gente fez baseadas nos ritmos da parede e que depois algumas, ou praticamente todas, viraram grooves do monobloco, né? A gente fez Pena de Vida, que eu acho que virou funk, fez Seres Tupi, que ficou meio no shot, enfim. E aí, cara, a gente veio com um gás muito grande dessa experiência lá em São Paulo para abrir uma oficina aqui no Rio. A gente já comentava com outros colegas, amigos, eu lembro com o Lenine, a gente falava disso também muito, de trazer uma sonoridade diferente, batucadas diferentes para o Carnaval de Rua do Rio, né? E ali eu acho que a gente viu que tínhamos a oportunidade, né? A gente era um grupo bacana, criativo, a gente já tinha acesso a um germe de metodologia que eu tinha começado a desenvolver na ProArt, que eu acho que depois a gente desenvolveu bastante em conjunto também na oficina do monobloco. E, cara, eu me lembro assim que a gente botou um cartaz, né? Venha batucar com Pedro Luiz e a parede, porque as pessoas, na época, a única referência que conheciam era realmente Pedro Luiz e a parede. E isso foi o chamariz, né? E veio todo tipo de gente, né? Veio uma galera que nunca tinha tocado nada, veio uma galera que já tinha alguma experiência em música, mas nunca tinha tido experiência com aquele instrumental da percussão. Vieram amigos músicos, né? Vários amigos músicos. O Roger veio, a galera toda do Banga, que estava também naquela mesma árvore ali que se originou da ProArt. A galera veio para cá. Gente que já estava também em outros blocos, como o Rio Maracatu. Então, juntou, acho que um time heterogêneo, mas que sentia que ali estava se criando um negócio novo, né? E realmente foi... Eu me lembro daquele ano como um ano especial. A gente trabalhou pra caramba, né? O que você ouvia das pessoas que chegavam ali? O que elas falavam? Qual era o cartão de visita, digamos assim, da pessoa que chegava para se inscrever, que entrava na oficina? Muita gente, a maioria, nunca tinha tocado, né? Pô, eu quero tocar, eu me amarro no som de vocês, às vezes as pessoas falavam, mas eu quero me aproximar da música e tal. E a gente tinha uma confiança muito grande, até um pouco pela experiência anterior, né? Pela metodologia, o método do passo, que eu tinha tido bastante contato já naquela época. É uma ferramenta que facilita muito o acesso das pessoas à aproximação da música, né? E então, assim, a gente ouvia muito isso. Eu quero tocar, mas eu não sei se eu levo jeito. Então eu falava, cara, fica aqui, vamos, a gente tem uma metodologia, confia que vai rolar, né? E vários amigos músicos que foram fundamentais chegaram junto para experimentar aquele astral da batucada, né? Então eu acho que essa junção também de gente que já tocava, acolhendo uma galera que não tocava, foi uma mistura bacana pra caramba, né? E ô Sidon, você que já tinha tido essa experiência de dar aula ali com o Celso, um período ali na ProArt, de experimentar esse instrumental assim, o que vinha na tua cabeça assim de ideia? Você que eu sei que é um cara muito criativo, tem muitas ideias assim diferentes, digamos assim, em termos rítmico e da própria percussão. Qual era o teu desejo assim quando a gente abriu aquela oficina ali? Na verdade, cara, quando a gente abriu, era tipo, todo mundo era cobaia, inclusive a gente, né? A gente estava ali experimentando o tempo inteiro. Essa efervescência que vocês falaram aí estava não só nas pessoas que vinham procurar, como na gente também. A nossa ideia era, tipo, cara, era trazer a galera para junto da música,
pessoas que nunca tinham tocado um instrumento, a comunhão, né, que a batucada, que a música proporciona, né? Ali todo mundo se iguala, né? Na batucada, às vezes quem tem um destaquezinho é o repique central na hora que ele faz uma puxada. Depois dali acabou o destaque, ele volta para o meio do bolo ali, tá todo mundo junto. Essa coisa da experimentação, que o nosso método, ele foi se transformando, né, com o tempo. Eu lembro que antigamente a gente era assim, cada música era um arranjo diferente. A gente experimentou, assim, galera, vamos fazer aqui, vamos nessa. E é isso, a gente não tinha muito limite, né? Hoje, depois de um tempo, a nossa metodologia, a gente foi para poder atender a pessoa desde a pessoa muito verde até a pessoa que já toca, a gente foi adequando a nossa metodologia, mas nessa época era pura experimentação, né? Vamos lembrar os ritmos? Quais eram? Samba, funk, marcha pop, samba charme, samba charme, ousado. Coco. 5 ritmos. E vocês acham que a gente conseguiu alcançar o objetivo de botar a galera para tocar, entender o que eles estavam tocando, que era um desejo nosso, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês um negócio que eu achei. Esse é documento histórico aqui. Museu da Batucada. É a primeira apostila que a gente produziu. Eu me lembro que a gente chegou a gravar. Tinha um CDzinho, né, para os alunos até. Aqui, Workshop Plap, Pedro Luiz à Parede, maio de 2000. Apostila maio de 2000. Tem tudo escrito com escrita tradicional, já tem um método do passo aqui, que era o que o Celso trouxe da oficina dele para aplicar, que a gente usava como porta de entrada da musicalização. As pessoas eram muito verdes, elas não tinham noção musical, e a gente também, naquele ambiente, a gente estava iniciando o ensino, né? Então teve essa iniciação com o método do passo, e teve uma visita muito significativa para a gente, que foi a convite do Celso, o mestre Odilon Costa, que na época estava lançando o livro Batuque Carioca das Escolas de Samba, se eu não me engano. Ele e o Guilherme Gonçalves, eles escreveram um método que, para mim, é um marco assim, na documentação brasileira de batucada. E a gente foi na mesma época, né? Aí o Celso teve a ideia de convidar o mestre Odilon. Queria que vocês falassem um pouco dessa visita do mestre Odilon. A importância dele é assim, ele já foi considerado o mestre dos mestres, né? Era um cara extremamente musical, que foi criado na União da Ilha, mas passou pelo Salgueiro, passou pela Beija-Flor, passou pela Grande Rio, extremamente respeitado em toda a comunidade do samba. E ele foi o primeiro cara que foi dar aulas fora do ambiente das escolas de samba. Fez uns workshops na Unirio, fazia umas oficinas em Curitiba, dava aulas aqui também na UERJ, cursos livres. E a gente, eu já estava ligado na atividade do Odilon, chamamos ele para dar aula para a gente. E ele, começando assim com muito bom humor, mas ele trouxe, além de informações sensacionais, que são base para o que a gente ensina até hoje, o Odilon trouxe também uma pedagogia que ele criou, muito eficaz, né? Muito eficaz de mostrar como é que era a digitação das coisas. A batida da ilha é paco, papaco, papaco, paco. Quer dizer, métodos para ensinar, porque o Odilon é realmente um mestre. Ele ensina cada pessoa, por isso que as baterias pelas quais ele passou tinham o sotaque dele, né? Porque ele, além de se preocupar com os detalhes e ser criativo nos arranjos, ele sabia ensinar. E a gente aprendeu demais. Ele foi a porta de entrada para a gente ir desfilar na Grande Rio, né? E o que abriu também muito, aumentou demais a nossa experiência com a linguagem do samba. Então, eu considero assim 2 padrinhos fundamentais do monobloco, o Lucas Ciavata, por ter me mostrado o método do passo e essa ser uma ferramenta fundamental para a gente, e o Odilon Costa. Para mim, são os 2 padrinhos musicais dessa origem da oficina do monobloco. Nessa época, assim, fora da onda do Odilon, assim, nesse primeiro ano, voltando àquele tema anterior que você me perguntou, tinha um quê de insanidade na nossa forma de trabalhar, sabe? Porque ninguém usava protetor, não botava nem um algodãozinho no ouvido, era uma barulhada. Ninguém usava protetor. Hoje em dia, cara,
primeira condição, cara, bota o protetor, o aluno chega, bota o protetor. E a gente dava aula de manhã no Sérgio Porto, às vezes a gente chegava virado de viagem, pegava lá 9 horas para dar aula, aí saía para dar aula no CIEP Bento Rubião, na Rocinha, já direto, acabava sem almoçar, já ia direto, e acabava no CIEP Bento Rubião, a gente voltava para Botafogo para dar aula no estúdio Ecossom, que tinha uma outra turma de noite, que a galera não conseguia fazer aula de manhã no Sérgio Porto, era uma insanidade isso, sabe? Porque a gente, naquele fogo, naquele ímpeto de fazer, hoje em dia eu acho que eu não conseguiria. Naquela época, né, 20 anos atrás, tinha um pouco mais de saúde e mais audição também. Você estava falando ainda do Odilon, e uma coisa que eu lembro que quando a gente passou a frequentar os ensaios lá da Grande Rio, da bateria da Grande Rio, que a gente teve a oportunidade de ver também o Odilon trabalhando na escola de samba, a gente vê que ele era rigoroso, como é o ambiente, né, das escolas de samba, que tem um rigor, às vezes até resvala com um certo esculacho, mas o Odilon era um cara que ele nunca se furtou de ensinar. Eu me lembro de ver um cara que não tocava a caixa direito, que ele foi lá ensinando a paciência. Era o Diogo, comprido. Ele passou o ano inteiro no quartinho tocando caixa. Ele chegou lá e nunca tinha tocado caixa na vida dele. O ano inteiro ele ficou tocando aquela caixa em cima no quartinho, além de participar dos ensaios. Final de ano ele desfilou. Exatamente. Exatamente. Então, essa foi uma lição para a gente, assim, pedagógica mesmo, né? De como a generosidade do Odilon em aproximar as pessoas da música. Ele não esculachava ninguém, não dizia ninguém, você não tem jeito, não. Ele ensinava, ele tinha as ferramentas que ele desenvolveu, usava elas e ensinava. Eu acho que, para mim, foi uma grande lição, assim, ver o Odilon trabalhando, só reforçou, eu acho que uma coisa que virou um princípio para todos nós, né? Todo mundo pode se aproximar da música. Se tiver acesso às ferramentas certas, se tiver acesso a uma boa metodologia, né? Os instrumentos de percussão são um veículo fantástico, né? Essa formação da batucada. Tem instrumentos que são mais complexos, outros que são mais simples. Dá para misturar gente de todas as idades, de todos os níveis. Então, isso foi uma coisa que foi se cristalizando assim na nossa cabeça ao longo desses anos de oficina do Monobloco. É uma coisa muito legal que você falou aí e que eu vi muito retratado nele. É uma coisa que a gente sempre buscou e eu só percebi que a gente buscava isso, que é o nosso próximo capítulo aqui, foi quando o Mick Pike, o grande Mick Pike, que Deus o tenha, que foi o nosso tutor, podemos dizer assim, na primeira turnê de oficinas que a gente fez no Reino Unido, 2007, acho eu. 2006. 2007. Ele falou, ele usou o termo desmistificando a batucada. E o Odilon, eu vi o Odilon fazer isso na minha frente, assim, aquela coisa que você achava que só não sei quem toca, só quem tem talento toca, só quem tem jeito toca. De jeito nenhum. Se você tem as ferramentas certas, tem uma pessoa com paciência e conhecimento para te ensinar, você vai aprender. Mas o Odilon, ele era a personificação da desmistificação do precisa ter talento. O professor tem que ter paciência, mas quando o aluno tem dificuldade, quem tem que ter maior paciência é o aluno. Paciência, força de vontade, disciplina. Tem que ter, né? Não pode desistir, sabe? Tem que ter assim, tem que se manter. O professor tem que ser aquele cara que vai manter o aluno motivado, né? Tem que manter o cara motivado. Vamos lá, cara, você, andou 1 milímetro. Pô, beleza, você andar de 1 em 1 milímetro em um ano, quanto você andou? 1 milímetro por dia, você anda 1 quilômetro daqui a pouco. A gente foi convidado para dar aulas em Portugal para um grupo de jovens que eram ligados a uma associação. Tinha um professor de música lá. Foi logo no início da nossa oficina, né? 2003, 2004, no máximo. E aí eles compraram um set de instrumentos, né? A gente fez o workshop lá, eles continuaram tocando sob a direção do Calheiros, que era o grande professor de música lá. A gente foi mantendo um intercâmbio de informações, conseguimos voltar algumas vezes, né? Eles se tornaram um grupo, de fato,
tocaram no Porto, se apresentavam em várias ocasiões, chegaram a tocar no Estádio do Dragão, num jogo do Porto. E anos depois, quando a gente foi fazer a nossa turnê com a Plap e em Mato Grosso, né? Em 2006, eu acho, fomos tocar no Porto, de repente o Calheiros liga pra gente: Celso, pô, os miúdos estão aqui, gostariam de encontrar vocês e tal. Lembra, quando a gente desceu no hotel, eles tinham formado a batucada, cara, e fizeram uma apresentação pra gente, assim. Foi um negócio, foi uma das maiores emoções, assim, que eu tive nessa trajetória, assim, de encontros que a batucada proporcionou pra gente. E foi realmente a primeira experiência que a gente teve de levar essa metodologia para outros contextos e ver que ela funcionou também. E era um contexto muito diferente mesmo, porque eram crianças que nunca tinham visto aqueles instrumentos, muitos deles nunca tinham tido contato nenhum com música. Foi pela paixão do Antônio, professor do Calheiros, né? Antônio Calheiros, que nos aproximou dessa galera. Essa paixão dele pela música em si, viu na gente uma oportunidade dessa aproximação, e a gente teve ali frente a frente com esse grande desafio que era como é que a gente vai fazer isso funcionar. E realmente a gente teve a constatação que funcionou o que a gente estava aplicando. Tem um próximo capítulo que eles já estavam um pouco maiores, e eu me lembro porque antes da gente ir lá para Londres, a gente fez um show em Portugal, no festival, e alguns deles apareceram, eles já eram maiores de idade, sei lá, estavam grandes. Eu me lembro claramente disso. A gente se encontrou lá, camarim, não sei o quê. E de lá a gente foi direto para Londres fazer a primeira turnê de oficinas sob a tutela de Mick Pike, que era um dos personagens mais incríveis que eu conheci até hoje. Em 7 dias a gente deu umas 10 oficinas. Mick é um cara, era um engenheiro elétrico, apaixonado pela batucada, e ele tinha lá, era um entusiasta mesmo da batucada brasileira. Ele chegou a vir aqui no Monobloco, na Fundição, desfilou com a gente, não lembro se foi no Leblon ou em Copacabana, e ele armou essa turnê, quando a gente chegou, ele tinha um carro, uma perua, né? E a gente rodou o Reino Unido todo de carro, nós 5, né? A gente até revezando quem ficava no meio, né? Que às vezes dava uns tiros de Londres para Glasgow, sei lá, 8 horas de carro. E foi muito engraçado porque a gente chegou lá e aí, cara, a gente começou a andar naquelas estradas e ver onde surgiu Black Sabbath, Led Zeppelin, The Who, as bandas de rock que a gente curtia. E a gente só ouvia rock and roll no carro. O Mick, pô, vocês vão escutar só? Não, só a gente vai tocar lá com a rapaziada. Então aí o Mick apelidou a turnê de Black Sabbath Tour, né? Que o Mick era o Iron Man, né? Ele era o Iron Man por conta dele mexer lá naquelas torres de eletricidade. E, cara, foi uma experiência assim que, cara, a gente voltou pro Brasil assim, falou, cara, o Brasil, a nossa cultura é muito foda, sabe? Isso aqui é um tesouro que a gente tem, porque assim, a gente viu o quanto que os ingleses, os escoceses, os irlandeses davam mais valor que muitas vezes o brasileiro, sabe, a nossa cultura, recebendo a gente assim, tipo, com maior reverência, eles já sabiam quem a gente era. Nesse sentido foi muito gratificante. Eu me lembro de alguns momentos assim, essa primeira oficina que a gente deu lá em Glasgow foi para um grupo chamado Samba Iabamba. Eles conheceram o Monobloco por acaso, aqui na Fundição, que eles estavam passando, não tinham onde ir, eles iam na Mocidade, mas no dia furou, aí foram para Lapa, foram parar na Fundição, entraram lá e viram aquele negócio acontecendo. Aquela batucada, tocando outras coisas, tocando um negócio meio rock também, não sei o que, eles piraram e montaram um grupo de batucada depois disso. O diretor deles lá, que tocava repique lá, esqueci o nome dele. Enfim, ele contou essa história. E lá eu fiquei assim, impressionado como eles pegaram a ideia, entenderam a ideia, que é pegar aquele instrumental de escola de samba e você expressar suas ideias ali. Claro que ali já tinha algumas pessoas que você via que já eram músicos, né? Ali para
tocar daquele jeito. Então tinha drum and bass, né? Aquele... Eu me lembro que quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, caraca, os caras estão fazendo uma parada diferente, que eu não tinha ouvido ainda. Não tinha ouvido ainda isso, alguém fazer isso. Em contraste a isso, teve uma galera de Norwich, que era o típico grupo de comunidade. Assim, vamos dizer assim. Aquela galera que tem pessoas mais idosas, tem jovens ali daquela comunidade ali, que tem uma atividade extra, que a atividade extra é fazer uma batucada. E a gente chegou lá de cara e eles... galera do Monobloco, eles já conheciam a gente por conta do Reginho, que era um grande amigo nosso que já tinha tocado aqui com a gente, que depois foi fazer parte do grupo que excursionou no Reino Unido. Aí eles queriam mostrar o samba pra gente, eles tocando samba. Aí eles tocaram samba. E eu me lembro nitidamente que era um samba em shuffle. O que quer dizer isso? Essa era a divisão rítmica, não é? Essa é a divisão do samba, né? Só que eles tocavam na onda deles. Eu falei, o samba shuffle aí, o original. Olha de onde veio. A gente não sabia que tinha daqui. Então, essas duas imagens ficaram muito nítidas. Pessoas que realmente nunca tinham tocado, que era uma atividade de bem-estar, de se sentir bem, uma atividade mais social, e uma outra galera que já tinha ideias musicais um pouco mais arrojadas. Isso desenrolou depois, a gente fez 2 turnês pelo Reino Unido, na sequência disso aí, em que a gente levava um grupo menor daqui, e essas pessoas se juntaram a gente para fazer a turnê, né? O Simeon, o Barak, o Reginho e... JP. Eram E Fred, do Chupado. Fred, que era um nigeriano.